Olá, amigos. É, Mais um vídeo aí para acrescentar a playlist cético versus cristão. Hoje analisando aí o senhor Vitor Hugo Nunes. Vitor Hugo Nunes. Fez um comentário lá na live, né? De uns 2 meses, um mês e meio, 2 meses atrás, sobre a Igreja Bíblia, chave do céu, originais gregos da Bíblia. A live, já tem um tempinho já que eu fiz. Ele escreve: Deus existe, o diabo e os demônios, e o diabo e os demônios também. Meu irmão e eu, uma vez, viu aqui em casa. Foi uma experiência assustadora e incrível. Cada um teve uma reação diferente. Quando vimos o demônio aqui em casa, meu irmão saiu correndo. Eu fiquei parado congelado, observando. Um demônio muito alto, semelhante a uma forma corpórea de um homem, só que bem mais alto. Ele relatando aí, né, a experiência dele. Aí eu respondi: sensacional. Por que será que só os crentes veem demônios? Esse aí é um fenômeno que precisa ser estudado, precisa ser analisado. Ninguém nunca vai ver um crente dizer que viu Nossa Senhora. Eu vi Nossa Senhora apareceu para mim. A Nossa Senhora só aparece pro católico. Demônio e Jesus só aparece pro crente, pro evangélico. E se for, por exemplo, em outras culturas lá na Índia, algum fiel vai dizer que viu Ganesha ou lá qualquer deus deles lá. Cada um só vê o Deus que acredita. Você nunca vai ver um cético vendo essas coisas, nem falando. Ele responde: bom, deixa eu explicar com mais detalhes. Eu sou adotado, o meu irmão estava aceitando a Jesus ainda. Ele chegou a morar aqui. Ele é de outra família. Na época eu estava falando de Deus e de Jesus, de como eu amava, e de muitas coisas da qual eu não compreendia dele, até que o meu irmão disse: vamos dormir no quarto do seu irmão, no caso outro irmão, né? Eu disse: vamos. Aí ele viu alguma coisa no corredor e saiu correndo, e na hora eu vi um vulto na minha janela, até que pensei: isso é coisa da minha cabeça ou não? Só que na hora que eu coloquei meus pés para fora do meu quarto, eu vi um demônio horrível. Esse ser tentou me atacar. Eu encarei ele na hora. Coloquei a fé em Jesus mesmo. Fiquei assustado, mas confiante em Deus. Só que na hora que ele veio vindo devagar, eu vi um vulto branco muito rápido subindo da escada e indo em direção a esse vulto negro. Um vulto branco da escada e indo em direção a esse vulto negro. Uma hora vulto branco ou vulto negro? Eu acho que ele errou aqui na digitação. Alto que parecia um homem. Ele saiu correndo e simplesmente desapareceu. E eu saí andando assustado. Eu e o meu irmão comentando. Ele disse: Vitor, o que você viu? Eu disse: cara, eu vi uma coisa ali. Ele disse: eu também. E ficamos no quarto do meu outro irmão. Lá aconteceu alguma coisa lá também. Eu também assisto o Rivanildo Menezes e já discuti com ele alguma coisa.
que eu sei da Bíblia, só que ele não me respondia, só ria dos meus comentários. Só eu e o meu irmão sabemos o que vimos. Foi uma experiência que provavelmente eu irei guardar pelo resto da minha vida. Aquilo aumentou a minha fé, mas ainda tem muita coisa que eu não entendo. Mas estou querendo me firmar e voltar para a igreja, sim. É uma luta para voltar, mas sinto um chamado de Deus na minha vida. Se fosse só eu que visse, eu acharia que estava com esquizofrenia ou ficando doido. Porém, foram duas pessoas que viram ao mesmo tempo. Então, não foi algo apenas da minha mente. Foi uma única vez que vi isso na minha vida. Foi assustador e incrível. Eu respondo, beleza. Por falar em voltar para a igreja, o que você acha de Atos capítulo 17, versículo 24, que diz que o Deus Criador do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por homens como se necessitasse de alguma coisa. Bom, de fato é verdade, em certo sentido sim, mas devemos ver pelo contexto na época do apóstolo Paulo, na qual já existia algumas igrejas, porém não como o sistema de hoje, da qual a partir de 300 anos depois surgiram igreja católica de alguns concílios e tem outros que vários poderosos se reuniram e os concílios disseram na qual por ordem política da época mudaram o rumo da igreja primitiva. O cristianismo puro e simples já existia antes. Foi uma elite poderosa na época de Constantino que quis colocar a religião dele na igreja cristã, misturando algumas crenças pagãs na época. Que ele fala, mas a origem que Jesus Cristo existiu, pelo menos em carne, é real. Mas a origem de que Jesus Cristo existiu, pelo menos em carne, é real, pois não haveria a igreja primitiva antes da igreja católica. Por exemplo, Jesus Cristo fala na Bíblia, da qual conhecemos hoje: eu tive fome e não me deste de beber, eu tive sede e não me deste o que comer. E muito naquele grande dia falará mais ao Senhor: não oramos e expulsamos demônios em teu nome? Então Jesus falará: apartai-vos de mim. Isso aqui, aquela parte, né, do Novo Testamento, lá em Mateus. Deixa eu ver aqui, alguma parte aqui. Mesmo Satanás perseguindo, ela ainda ficará mais evidente as suas doutrinas, e sim, pessoas vão morrer assim como morrem hoje, como em outros países que o cristianismo chega. Bom, o seu relato sobre o apóstolo Paulo contém alguns pequenos equívocos. Naquele tempo não havia nenhuma igreja, apenas sinagoga dos judeus. Mas a igreja ainda não. A palavra igreja naquele tempo se referia a conjunto de pessoas e não a templos. Igreja no sentido de reunião de pessoas. Igreja como templo só foi criado realmente no tempo de Constantino. Fiquei impressionado com o seu relato sobre o demônio. Gostaria de saber quantos anos você tinha quando aconteceu. Aqui ele responde a mesma coisa, né? Aqui é basicamente a mesma coisa que ele já falou antes. Eu tinha uns 20 anos na época. Hoje tenho 21 anos de idade. Meu irmão tinha 16, mais ou menos na época. Fomos correndo para o quarto
do meu irmão de criação, que é professor de biologia e está acabando o mestrado. Graças a Deus, eu a Faculdade de Tecnologia de Processos Gerenciais. Eu agradeço pela sua gentileza. Por favor, me compreender e não me xingar de maluco e muitos ateus que acham que sou. Um forte abraço para você e sua família. Como eu falei, eu vou deixar um link de um vídeo que eu fiz aí no canal chamado Pareidolia, que é um fenômeno que a mente das pessoas enganam as pessoas para achar que a pessoa está vendo outras coisas. Eu fiz um vídeo aí no canal, a mente da pessoa, a própria mente da pessoa vê outras coisas naquilo que não é. Um fenômeno chamado pareidolia. Eu vou deixar na tela final. É como eu falei, existia igreja, mas não templos. Igreja, no livro de Apocalipse, se refere a reunião de pessoas em praças ou na casa de algumas delas para orar sobre a experiência. Sobre a experiência com o demônio, realmente foi um fato extraordinário. Da próxima vez que acontecer, seria interessante correr para o celular para filmar, para que as pessoas acreditem. Valeu. Vou terminar esse vídeo. Não sei se tem algum crente aí, algum testemunho de Jeová chamando na porta. Se tiver, aproveita e faço logo outro vídeo. Valeu, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.